Olá, Luiz. Olá, bom dia. Tudo bom? Bom dia, tudo bem? Tudo certinho, graças a Obrigada. Deus. Você, como é que está? Estou bem, Show graças a de Deus. bola. Obrigada Jussara, pela oportunidade aí de junto. poder assistir sua mentoria. Você abrir esse espaço aí para a gente, como se tinha cheio de perguntas. Vamos embora. De repente é um momento que eu posso estar aqui disponível para o aluno, ou para quem não é nosso aluno, mas de repente conhece ou tem dúvidas sobre esse material. Então é um momento que eu uso assim para poder estar disponível aqui para o pessoal. Já deixo reservado a minha agenda. Às vezes pode acontecer algum imprevisto, mas faz parte. Mas vamos lá. Jussara, de onde tu és e o que é que tu Eu, faz? eu sou mineira, né? Sou de Pará de Minas. É uma cidade, assim, que não tem muitos habitantes, uma média de 80 a Pará de 90 mil. Minas. É isso? Pará de Minas. Pará de Minas. Fica a uns 70 quilômetros da capital, né, de Belo Ah, não é tão Horizonte, longe, assim. não. Não é tão longe, não. Bem rápido. Hoje é bem tranquilo, né, com a duplicação das BR, aí a gente chega rapidinho na capital. Antes era mais complicado. Quantos habitantes Mas mais ou menos tem aí? tá na média de 80 até 90 mil, Caramba. essa média. Não é uma cidade muito grande, né? Mas tá crescendo, a cidade é bem interior mesmo. É, Bola. a minha graduação é em pedagogia, né? Eu sou professora, mas estou numa transição de carreira, né? Desde 2020, aí, desde quando a pandemia chegou. E aí a gente parou um pouquinho, né? Por conta, né, dessa paralisação de tudo, mas eu continuo aí nessa transição, né? Não dou aula mais, mas agora já entrei dentro do que eu sempre quis, que é a questão da psicanálise, né? Tem formação, fiz a formação em coach, né? Aí fiz a pós-graduação em psicanálise e psicologia, fiz a terapia cognitivo-comportamental e conheci você, né, no Instagram. E aí, quando eu conheci, eu falei, meu Deus, aí acho que é a oportunidade que eu tenho aí de aprender mais, né, sobre o perfil, né? Porque quando a gente faz a formação de coach, a gente já conhece, né, algumas plataformas dentro da formação de coach, né? Eu fiz em outra instituição. E conhecia já, né? Mas não da forma clara que o seu sistema conseguiu, né? Me passar, assim. Eu fiquei muito apaixonada quando eu realmente conheci o Disque Advanced, né? Eu lembro que eu até te mandei assim, eu quero me especializar, né? Em análise comportamental, né? E realmente é isso que eu Show. quero mesmo. E tu já conhecia a análise DISC antes dessa formação que você participou ou não? Não, a Disque não. Eu conhecia outras plataformas que usa o perfil, né? Fala Assessment, né? Um nome assim. Não o Disque, Entendi. não a forma clara, é a linguagem do Disque, né? Eu conhecia já a questão do perfil, mas não dessa forma que eu estou fazendo com você agora no curso, né? Entendi. E, no caso, tu fez a formação gratuita, aí depois tu foi para a Sim, avançada. Então, sim. exemplo, antes dessa formação gratuita, tu não me conhecia, de repente tu viu um anúncio, Não, tu clicou, não vi. Vi pelo Instagram. entendi. Vi pelo E Instagram. agora me bateu uma curiosidade aqui. Como é que foi para tua experiência da formação gratuita? Nossa, foi muito bacana, né? Foi muito interessante, assim, me chamou bastante atenção, né? Porque eu já fiz o meu perfil, mas depois eu fiz o DISC, né? E vi lá realmente que eu sou executora, né? Eu sou dominante em todo tempo. Então, quando eu vi e participei da sua formação gratuita, eu não pensei duas vezes. Vou fazer o Disque Advance, porque eu achei que foi muito válido para mim, né? E então eu apaixonei com a questão, porque o que acontece? Eu amo trabalhar com pessoas, eu amo principalmente tá aí tentando ajudar outras pessoas, né? Então, quando apareceu a linguagem do Disque, eu consegui entender mais. E eu achei que foi muito interessante, assim, e eu falei, eu quero fazer, né? Agora, vamos lá, pegando esse teu gancho aí, porque
A formação aconteceu agora, né? Tem o quê? Um mês, né? Um mês, Não, praticamente eu um sou mês. sua aluna, não, eu sou sua aluna no DIS que tem 20 e poucos dias. Pois é. E, exemplo, porque foram 4 aulas gratuitas e 4. qual... Teve algum momento, assim, na formação, assim, eu tô te perguntando esse lado, que, exemplo, eu do lado de cá não tenho como saber, tá? De repente, vocês é que me deu esse feedback. Qual foi o momento, assim, durante a formação gratuita? Será foi na primeira aula, foi na segunda aula, foi na terceira aula, será foi na quarta aula? Qual foi o momento, assim, que chegou ali naquela formação gratuita e tu falou assim, puxa, eu quero isso, eu quero usar esse material, eu quero usar ele nos meus atendimentos ou com o meu trabalho. Teve algum momento chave ali que a chave virou para tu? Teve. Eu lembro que foi na terceira aula. Eu lembro quando você foi falar da questão da gente ter que ser natural com as coisas. Eu acho que tudo que pode ser feito, a gente tem que fazer. Então, se eu não me lembro, foi na terceira aula. E foi quando eu falei assim, gente do céu, a gente descobre umas pessoas que são fantásticas, né? Assim, eu não... Ô, gente, eu tô na live com ele, tudo, mas eu não vou, tipo, ficar, né? Não é que eu tô enchendo a bola do Luiz, não. Mas eu apaixonei com a sua questão humanizada, sabe, Luiz, de querer ensinar, de querer mostrar, de incentivar a gente, sabe? Então, a hora que eu vi que você, né, você falou, eu falei, meu Deus, é isso mesmo. Eu preciso fazer a formação, né, mesmo. Porque a gente sempre sabe que, às vezes, nas formações gratuitas, né, sempre vai ter uma questão de avanço, né? Porque a aula gratuita a gente sabe que ali você está dando o quê? Pinceladas, e que me ajudou até demais, né? Mas a sua questão mesmo de querer mostrar para a gente, de ajudar, de apoiar, de incentivar, de mostrar, sabe? Então, eu falei, não, eu preciso trabalhar com isso, porque, igual o Luiz falou, se eu fiz, você também faz. Se eu É verdade. E conseguir. eu deixo isso muito claro, né, na formação gratuita, que Sim. dá para você fazer a mesma coisa que eu estou te ensinando, dá para você fazer e aprender muito rápido, né? Muito Dá. direto. E vamos lá, tem 20 e poucos dias que tu fez a formação. Tu já tem É. sentido alguma mudança, alguma transformação com esse avanço? Assim, eu não sei se você, né, se eu puder compartilhar uma coisa que aconteceu, assim, se você, né, permitir, claro. Eu queria te contar Lógico. o que aconteceu, porque eu, na verdade, eu não tive nem tempo de te contar, né, te mandar ou te falar alguma coisa sobre isso, porque aconteceu foi anteontem, né? Ah, eu comecei a fazer o DISC, né? O curso mesmo, né, nos módulos. E aí, na plataforma que você libera para a gente, né, para a gente poder fazer perfil, eu fiz perfil comportamental com uma pessoa. Falei para ela, não, aqui, vamos fazer e tudo, um presente que eu estou te dando, para você conhecer meu trabalho e tal, e tal. Falei com ela, ela falou assim, ah, beleza, eu quero fazer e tal. Falei, então, você me encaminha, então, que eu vou te mandar o link, você responde, a gente marca e tal. Aí eu mandei para ela fez, a gente marcou, eu estudei a devolutiva, né? Até mandei, né, algumas mensagens aí pro suporte e tudo e tal. Marquei a devolutiva com ela, a gente fez. E aí, Luiz, ela me convidou para fazer uma palestra num workshop que ia ter agora, dia 1º. Então ela me falou isso, que dia 15, começou as inscrições dia 15 de fevereiro. E aí eu falei, meu Deus do céu, eu lembro que eu falei, como que eu vou fazer, né, assim, porque eu já tenho assim, uma experiência com pessoas e tudo, mas a gente quer se fazer algumas coisas que sejam técnicas, que mostrem realmente o que a gente precisa fazer, né? Aí eu lembro que eu fiquei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí eu falei, eu vou mandar mensagem para o Luiz. Mandei mensagem para você no suporte, né? E aí me responderam e falou, Jussara, né? Tem isso dentro do módulo e tal. E eu mandei para você, né? No particular, eu lembro que ele respondeu. O módulo tal, aula tal, estuda. Olha, tiver dúvida, você me manda. E aí, assim eu fiz. Né? Porque eu acho que quando as pessoas te falam para fazer dessa forma, porque já teve um resultado. Né? E aí eu acho que se deu resultado para a pessoa, se tiver esforço da gente, vamos tentar. Lógico que a gente tem as essências da gente, né? Sim, sim. Mas assim, Tem o seu tempero, né? Como a gente sempre fala. Tem o seu molhinho, né?
E assim eu fiz, né? Luiz, eu fiz uma palestra anteontem como mulher inabalável. Mulher o Estou quê? muito feliz. Chama Mulher Inabalável. O workshop era empoderamento feminino. Foi de uma clínica de estética que foi, né, a dona da clínica com quem eu tinha feito. E aí eu fiz a palestra, né? Entrei junto com a questão do perfil, né? Do perfil da mulher, de como que a mulher se entende, como que ela é, como que ela age, com quem, né? Eu tive que fazer uma adaptação para mim usar o perfil junto, né? No caso, assim, tu realizou a palestra pegando a ideia que eu dei lá da aula, e aí dentro dessa palestra tu fez a sinergia do perfil comportamental DISC com a mulher, vamos dizer, empoderada, uma mulher inabalável. Isso, dessa Legal. forma. Né? Até E só aí, como é que foi? mostrando. Ah, foi maravilhoso, né? Foi fantástico. Só que a gente recebe assim, muito rápido o retorno, né? Igual aconteceu isso, tipo, Jussara, eu quero fazer o perfil, marca pra mim. E aí, tipo, né, vou marcar, marquei os horários e tudo. Então eu saí de um workshop com 7 perfis marcados. Isso pra mim foi Caramba! boa. Tinha quantas pessoas no evento? Tinha quantas pessoas no evento, mais ou menos? Foram feitas 60 inscrições. Hum. E compareceram 52. Ou seja, de Então, de 52, 15% ali, tu conseguiu trazer para o questionário, para fazer o questionário para tu depois tentar fazer venda. Isso, para depois. Aí eu não enfatizei muito essa questão, igual, né? Questão de venda, de pitch, essas coisas e tudo. No final, porque, igual, como foi a primeira vez, né, assim, de estar dessa forma, mas para mim foi um resultado fantástico, porque lá no workshop eu consegui 7 perfis, assim, sem nenhum tipo de, tipo, não quero vender isso. Não, eu não fiz nada Ou disso. seja, Eu de forma só natural, fluiu. deixei bem natural. Eu, assim, sinceramente, eu deixei bem natural, assim. Lá no evento, no workshop, né? E aí eu já consegui outras, já marcaram outras pessoas que uma ficou, né, ficou sabendo, queria saber como que é. E assim, eu fiquei muito feliz, eu não consegui nem compartilhar isso com você, né? E tudo. E para ver o resultado, assim, e tipo, eu tenho pouquíssimos dias, né, de fazer o DISC, né? E tudo. Então eu fiquei assim, foi uma experiência surreal, né? Assim, até E mesmo olha porque, como eu te só, falei, assim, a pegando esse, essência, né? pegando Jeito da esse gente. gancho aí, vamos lá, vou fazer uma pergunta aqui, talvez o pessoal também vai responder aqui. Vamos lá. Se tiver mulheres aqui ao vivo com a gente, ou até mesmo, pode ser homens também, tô dando só. Vou dar uma sacada para tu aqui, que eu acho que vai te ajudar bastante aí a tu escalar isso aí, tá? Ou quem tá vendo de repente com essa gravação depois, tá? Com essa entrada que você teve de, poxa, eu fui convidada através de uma pessoa, exemplo, pelo que eu tô vendo, você fez a estratégia que eu ensino da cartinha. Você enviou uma estratégia. Gente, para quem tá chegando aqui agora, porque dentro do Disc Advanced, muitos alunos estão chegando, tá dando os primeiros passos, ele não tem muita afinidade com a ferramenta ainda, muitos estão chegando às vezes do zero, outros já têm mais experiência. Então, eu ensino uma estratégia onde eles podem usar a rede de contato deles, rede de contato próximas, pode ser familiares, pode ser amigos, colegas de trabalho e tudo mais, e eu ensino uma estratégia bem direta, bem objetiva, que eles conseguem fazer uma pequena amostra do método, e naquela amostra eles venderem um relatório completo, que é um relatório de 27 páginas, ou uma mentoria, uma consultoria, um processo de coaching, ou um processo terapêutico, aí vai de cada nicho de mercado. Né? Então, no teu caso, você fez a estratégia, mas exemplo, antes mesmo de você falar alguma coisa sobre venda, a pessoa já, puxa, faz uma palestra para mim e tudo mais. Você poderia, se você quisesse, ter cobrado, mas de repente, poxa, eu faria a mesma coisa. Quer dizer, eu também não sei se você fez isso, né? O que é que eu faria? Eu usava essa oportunidade como uma porta de entrada para que eu pudesse mostrar o meu trabalho para um público maior. Lógico, eu ia estar, no primeiro momento, né? Primeira vez, me tremendo todo, porque, poxa, é a primeira vez. Né? Mas, exemplo, se eu estou mostrando a cara, é porque o universo vai abrir as portas.
Se eu não falo, se eu não divulgo, ninguém vai saber e acabou. Então, ou seja, se você fez esse trabalho, fez o workshop, e você conseguiu trazer para sua realidade aquilo que você domina, que é o entendimento que você tem daquilo que você conhece. O público, ele é um público que ele está interessado naquilo que você vai passar para ele. E você pega a análise DISC e você atrela no teu serviço, fazendo uma analogia do DISC com o que você faz para aquele público. Você consegue criar uma sinergia muito grande com o público. Você não precisa ser um expert em palestras, querer trazer algo muito surreal. Não. O seu natural, naquele momento, o que você é na sua essência, é isso que vai conectar as pessoas. Então, exemplo, sempre quando eu chegava num ambiente que eu vou realizar uma palestra, lógico, sempre dá aquele frio na barriga, ansiedade, aquela vontade de ir no banheiro, você começa a se perguntar, caramba, será que as pessoas vão gostar? Será que não vão gostar? Será que vai dar certo? E se perguntarem algo que eu não saiba responder. Isso é natural isso acontecer. Isso mostra que você se importa com o outro. Se alguém chegar para você algum dia e te falar que vai falar para um público, ele pode ter 10, 20, 30 anos, 40 anos fazendo isso. No dia que ele te falar que para ele é mais do mesmo, ou não faz diferença, já tem aquela segurança, é porque essa pessoa não se importa mais com o público. Tá? Eu digo que eu aprendi isso com o japonês lá, um curso que ele me ensinou, dar treinamentos, né, dar palestras, né, ter presença de palco, e aí ele me ensinou sobre isso. Olha, até hoje, toda vez que eu vou chegar dentro de um público, eu me arrepio, me dá aquele medo, aquela segurança. Mas isso mostra quando eu me importo com as pessoas que estão ali. Mas quando você é natural, poxa, o jogo muda. E aí, qual é a lógica por trás disso aí? É você dar um conteúdo, que esse conteúdo ele sempre está atrelado ao que o teu público está buscando, para gerar essa conexão. Uma forma que você, exemplo, pode usar, que eu ensino muito dentro dos nossos materiais, é você apresenta o conteúdo, apresenta a tua palestra. No final, nos últimos 5 minutos, aí você usa isso como uma mini oferta sem ofertar. Como assim sem ofertar? Você fala de que forma você pode ajudá-los, mas você não diz tudo o que precisa ser dito. Porque, pessoal, a palestra está acabando, foi muito bom estar aqui com vocês. Eu queria muito ter mais meia hora, 40 minutos, 1 hora, mas o jogo precisa seguir, vocês precisam continuar, tá? E eu queria deixar aqui para vocês aqui um presente. Olha, vim aqui, estou passando aqui, sei lá, meia hora, 20 minutos, 1 hora com vocês e ainda vou dar um presente para vocês. Baseado em tudo que a gente conversou aqui agora, durante essa nossa conversa, eu vou deixar para vocês aqui agora, aqui no slide, um link. E nesse link, eu vou dar de presente para vocês o seu perfil comportamental. Você vai responder um questionário de 10 minutos, 5 minutos, onde no final ele vai gerar um relatório para você, onde nesse relatório ele vai dizer qual é o seu estilo comportamental predominante no seu comportamento. Ali te falar quais são as suas principais habilidades. E tudo que eu conversei com você aqui hoje, eu te garanto que vai ter a ver dentro desse relatório que vai ser gerado para você. E eu vou liberar para algumas pessoas 30 minutos comigo, onde eu vou poder te ajudar diretamente, de forma individual. Porque aqui, gente, poxa, eu tô aqui com 30 pessoas, com 20 pessoas, com 100 pessoas, é impossível chegar e fazer algo individual com você. E eu cobro por esse serviço lá fora, tá? Isso é pago, eu cobro por esse serviço. Mas eu gostei tanto do que eu entreguei aqui para vocês, vocês foram tão legais aqui comigo. Olha quanta foto já tiraram aqui. De repente me marca, tá, nas redes, ou seja, brinca com isso. Então, eu vou dar de presente para as 5 primeiras pessoas que responderem o questionário, eu vou dar uma devolutiva comigo, individual. Então, no momento que você fizer o seu cadastro, você vai deixar lá o seu contato. E eu vou entrar em contato com você diretamente. Não vai ser ninguém da minha equipe. Eu mesmo vou falar com você. Como forma de te mostrar o quanto eu estou comprometido em querer te ajudar. Então, gente, forte abraço, sucesso para vocês. Tchau, gente! Ou seja, tu deixou aquilo no ar. Poxa, o cara, tu não falou sobre vendas. Não. Tu está dando presente para eles. E tu vai dar realmente presente para eles. Como tu já deu a palestra para eles, que possivelmente tua palestra vale muito mais do que quanto ele pagaria. Entendeu? Então, ou seja, tu fez um pitch no final com uma mini oferta, sem falar em oferta, sem falar em vendas. Tu não foi chata, tu não foi insistente, tu gerou um bônus e tu gerou escassez. Olha, eu não consigo ajudar todo mundo. E aqui é impossível dar o conteúdo para todo mundo. Mas eu vou liberar o link. As 5 primeiras pessoas que se cadastrarem, eu vou dar uma devolutiva desse relatório para vocês. Então, gente, forte abraço e vai embora. Deixa no ar.
vai gente te procurar no final. Olha, Jussara, me explica melhor sobre isso. Jussara, como é? Olha, Jussara, eu já respondi. Tu vai me ligar, eu fui uma das 5. Vai gerar vários burburinhos te procurando. É isso a preocupação que eu sempre tenho, assim, essa era a minha dúvida para te perguntar nessa questão mesmo, de querer vender, né, assim, o meu trabalho, né, e tudo, sem gerar, porque as pessoas, às vezes, falam isso, todos os cursos, todas essas palestras que a gente vai, não sei o quê, disso, daquilo, sempre tem gente querendo vender no final. A gente escuta isso, escuta muito, né, assim, e tudo. Então, essa era a minha preocupação. Sabe, tipo assim, a pessoa vai pra minha palestra, mas ela já vai assim, não, chegar lá, a Jussara já vai querer vender. Essa é a minha preocupação de não fazer isso, sabe? Porque eu acho que tem que ser muito natural, a pessoa tem que conhecer seu trabalho. E essa dica que você deu aí foi bem... E eu digo assim, ó, eu digo sempre para os meus alunos, quer vender mais, deixe de ser vendedor. Porque quando você está preocupada com a venda, o que é que acontece? Você chega na palestra, você dá o conteúdo e já toma e vende em cima daquela pessoa. Aquilo muitas vezes a pessoa já chega meio que calejada. Já sei que vai ter venda aqui. Então a venda tem que ser um processo natural, de tal forma que se você fizer realmente da forma que deve ser feito, você não vende as pessoas que te perguntam quanto você cobra para fazer aquele trabalho. Porque o que é que acontece? Se você tem um conteúdo que você acredita que esse conteúdo ele é muito bom, que ele pode ajudar outras pessoas, é sua obrigação ajudar outras pessoas. Então, a venda ela é uma consequência daquilo que você entrega, é o teu trabalho, né? Agora, quando você tenta forçar algo, isso muitas vezes pode até dar certo em alguns momentos, mas isso já está tão calejado no mercado que isso muitas vezes pode, de repente, em vez de te ajudar lá na frente, isso pode te prejudicar. Porque, exemplo... às vezes pode ser cansativo. Fica cansativo, né? Eu falo assim, porque eu vejo algumas formações e a gente percebe isso, né? Então, assim, por isso que eu te falei, quando eu vi você, foi muito natural. Então, ou seja, hora nenhuma você forçou, né? Assim, nada. Mas como foi natural, eu interessei e gostei, então, essa era a dica, assim, que eu tinha pensado no que você poderia me ajudar aí nesse sentido. E exemplo, a gente fez a formação gratuita no final de janeiro. Dia 30, Foi. dia 31, dia 1 e dia 2 de fevereiro, né? Praticamente está com menos de 30 dias aí. E o que é que acontece? Todos os materiais que falam sobre essa formação não estão mais no meu Instagram. Todos estão nas minhas redes sociais. Todos. Não tem mais nada lá. Então, por que isso? Porque eu não estou mais vendendo nada e não estou dando nada gratuito em termos de formação gratuita. Então, qualquer pessoa que chega na minha rede social e tiver interesse em saber mais sobre o meu curso, sobre o meu material, ele pode entrar numa lista de espera. Ou seja, tem lá o link na minha bio para a pessoa se inscrever e quando for ter uma nova turma, ele vai ser avisado, ela vai ser avisada. Ou eu vou divulgar nas minhas redes sociais. Né? Mas dessa forma, por incrível que pareça, eu não fico focado na venda, eu foco em ajudar os meus alunos que compraram e dessa forma eu consigo dar uma qualidade melhor na minha entrega. Por exemplo, eu lembro que você falou comigo pelo Zap, eu lembro que eu te falei, ó, faz isso, faz aquilo outro, e eu tenho certeza absoluta que se o aluno fizer da forma que eu ensino para ele, ele vai ter algum resultado. Quando eu falo resultado, às vezes não é a venda, mas são resultados em relação a todo o conjunto que está relacionado àquilo que ele entrega. Por quê? Mesmo que você não faça nenhuma venda com essas 7 pessoas, mas você fez uma palestra, mais de 50 pessoas conheceram o teu trabalho, essas pessoas naturalmente vão ser beneficiadas com aquele conteúdo que você passou. De alguma forma, se uma palavra, se uma frase de tudo que você falou naquela palestra, se eles, pelo menos um deles, colocarem em prática, isso eu te garanto, já valeu a pena para você. É como eu falo na formação gratuita. Eu dou a formação gratuita com toda a minha boa vontade do mundo, junto com a minha equipe. E eu sei que muitas pessoas não vão dar atenção àquilo ali. Mas se apenas uma pessoa, 2 pessoas, tiver um resultado na vida delas com aquele material, para mim já valeu a pena. Porque eu digo assim, isso é uma missão. É uma missão. Então, eu jamais posso pegar esse material e guardar para mim. Porque eu te confesso, lá atrás eu queria guardar para mim essa formação.
Em que sentido, Luiz? Eu não queria formar outros analistas. Eu queria, Luiz Vicente, ganhar dinheiro com ele. Ou seja, eu estar fazendo as palestras, eu estar dando os relatórios, eu fazer os relatórios. Só que, como eu venho dessa área de desenvolvimento humano, desde lá 2013, eu sempre aprendi que, para que eu possa crescer, eu preciso ajudar outras pessoas a crescerem. Para que eu possa brilhar, eu preciso ajudar outras pessoas a brilhar. Então, quando você está disposto a mudar o mundo, quando você está disposto a ajudar pessoas, automaticamente você está sendo ajudado. É igual dizer o seguinte, eu não consigo plantar uma semente de abacaxi e nascer um melão. Não dá. Então, se eu planto bem, se eu faço bem, se eu entrego o meu melhor para as pessoas, a tendência é eu receber também coisas boas. Lógico, a gente sabe que tem pessoas que se aproveitam, pessoas que se aproveitam de vocês, pode acontecer. Mas se eu for pensar nessas pessoas, na realidade, eu não vou fazer nada. Então, eu sempre falo para os meus alunos, sempre que você for entregar algo para alguém, que você vá fazer o teu nome, mostrar o teu serviço, vai de peito aberto. Vai com a vontade de ajudar. E deixa que o universo, ele conspira a teu favor. Ou seja, não vai focado só na venda. Porque quando tu foca só na venda, tu esquece a palestra, tu esquece a devolutiva, tu esquece o cliente e tu só pensa nos boletos que tu tem para pagar. E quando tu pensa só no que tu tem para pagar, tu deixa de pensar no teu cliente para pensar em você. E inconscientemente, a nossa mente cria uma barreira. Quando ela cria essa barreira, eu não consigo enxergar o que você precisa. Eu enxergo o que eu preciso. Então, eu esqueço você e vou pensar em mim. Preciso pagar conta, preciso fazer a venda, preciso pagar boleto, preciso viajar, preciso comer. E eu esqueço do cliente. Quando eu esqueço do cliente, eu não consigo trazer para ele a consciência do que o meu serviço vai ajudá-lo. Porque eu estou preso em mim. Então, isso é tão inconsciente que às vezes a gente não percebe na hora que a gente está lá numa negociação, na hora que a gente está lá numa palestra. Então, veja, essa dica que eu te dei com relação ao final da palestra, os últimos 5 minutinhos, tu fez ali um mini pitch, uma mini oferta, sem ser uma oferta, sem ser chata, ainda levou isso de forma leve, e ainda continuou dando um presente para eles, além da palestra. Então, isso naturalmente, isso tende a gerar mais resultados. Se tu faz isso 3 vezes no mês, 4 vezes no mês, tu vai estar lá trabalhando, vamos lá, um exemplo, 1 hora de palestra, 1 hora de palestra, e tu vai ter 10, 20 contatos para tu poder fechar vendas depois. Então, exemplo, é como se você fosse dividir um mês em 4 semanas, ou dividir o mês em 4 semanas. Segunda e terça-feira, eu vou só entrar em contato com o público que eu acredito que esse público ele poderia se beneficiar com a minha palestra. Eu poderia cobrar? Poderia. Eu posso cobrar? Posso. Mas eu quero mostrar o meu trabalho. Isso pode ser para a área corporativa, tá? E isso pode ser para um nicho específico. Ou você mesma pode criar isso dentro das suas redes sociais. Como assim, Luiz? Vamos lá. Um exemplo, tá? Eu trabalho com um público feminino, onde desse público feminino são mulheres que querem ser empoderadas. É uma mulher inabalável. É uma mulher que ela é 100% independente. Então, eu vou realizar na próxima quarta-feira uma palestra às 20 horas para mulheres empoderadas. Você, mulher, que se sente empoderada, você, mulher, que é inabalável, você, mulher, que sente que você tem tudo o que nasceu para ser, eu quero te convidar para a próxima quarta-feira, às 20 horas, eu vou te mostrar 4 estratégias, ou 4 passos, ou eu vou te explicar por que você, de repente, ainda está travada, ou o que você pode fazer para destravar e você realmente ser uma mulher empoderada. 100% gratuito, e eu vou estar ao vivo junto com você. Clica aqui nesse link e se inscreve. Ou seja, você pode fazer isso no ambiente corporativo, você pode fazer isso no ambiente de grupos. Por exemplo, eu tenho uma amiga que trabalha na área da beleza e ela tem um grupo de mulheres. Beleza? Eu posso usar também. Ou eu mesma posso fazer isso. Exemplo, eu fiz uma palestra gratuita, eu fiz 7 devolutivas, eu fiz 2 vendas. 2 vendas. Eu vendi a R$500 as duas. Um exemplo. Desses R$500,
eu vou pegar R$ 200 e eu vou fazer um link patrocinado só para mulheres, chamando para uma palestra minha na próxima terça-feira. E aí, nessa terça-feira, você pega um link do Meet, do Zoom, e você dá essa palestra para as pessoas que se inscreveram. Ah, Luiz, se inscreveu 30 pessoas, só vieram 10. Tranquilo. Vieram 10. Então, são 10 novas chances de você fazer a mesma palestra. E uma ou duas ou três, automaticamente, você também liberar o link para elas, elas vão ter acesso, você fazer a devolutiva no dia seguinte, e você pode fazer ali o pitch de vendas. Essa estratégia, Sara, eu ensino ela dentro da formação avançada, na aula 4 e na aula 5. E se não me falha a memória, a aula 8 é a aula 9, por aí. Tem um aluno, que é o Francisco, que ele fez exatamente isso que eu acabei de falar para você aqui agora. E ele faturou R$ 11.000 com essa estratégia. 3 meses depois, ele fez a mesma estratégia. O único cliente que ele fechou R$ 25.000. Com um único cliente, usando essa mesma estratégia. Então, assim, vê a quantidade de possibilidades que você tem, né, à sua frente. Basta você focar. Né? Basta você focar. Te ajudei? Não, demais! Muito obrigada, viu? Nossa, não tem nem o que falar, né, pela ajuda aí. E aí a gente continua aí nessa maratona e eu te dou dúvidas, viu? Posso te ajudar em algo mais? Mais alguma dúvida? De primeiro seria essa mesmo. Aí, à medida que for falando, eu vou te falando. Aí, deixa eu só te falar, só um minuto, uma coisinha no final. Você falou dessa dica e tudo. Então, quando chegou no final da palestra, a gente fez uma dinâmica com um espelho, né? Que eu usei muito aquela questão de que elas, né? A única pessoa que vai conseguir mudar a vida delas é ela mesma. Então, é o espelho, né? E aí, o espelho estava fechadinho, guardadinho, e ficou debaixo da cadeira que eu preguei para que elas tirassem, né? Então, e aí, algumas não esperaram e já abriram o pacote, né? Foi onde que eu tive assim, um insight e falei, gente, tem muita mulher dominante aqui, hein? Não esperou abrir, que eu perguntei, quem que já abriu o saquinho e já olhou o que tem dentro? Aí, todo, né? E outras não levantaram. Falei, olha para vocês verem como que a gente precisa conhecer o nosso perfil, conhecer como a gente age. Foi aí que veio a questão de, eu quero fazer, sabe? E aí foi bacana. Porque isso que eu te falei, minha preocupação é essa, né? De ser natural, eu não preciso, não sei o quê, né? Então eu achei que foi muito legal essa questão também. E além de tudo, eu fiz uma performance no início, meu Deus. Olha só, você pode... Pode contar? Pode contar. Eu fiz uma performance no início da palestra, porque eu sempre tenho essa preocupação das pessoas que estão na palestra, porque às vezes a gente vai em palestra específica, né, Luiz? Então, eu acho que quando é uma palestra específica, você estuda o público, você sabe que tipo de público você vai falar. Então, como eram mulheres que precisavam ser empoderadas, eu pensei, imaginei assim, uma dinâmica, alguma entrada, assim, impactante, assim, que eu queria que elas batessem o olho e falassem, meu Deus do céu, que mulher louca, meu Deus, né? E aí eu tive essa questão da entrada, de entrar de pijama. Eu arrumei um pijama, depois eu vou te mandar pra você ver. Eu entrei de pijama, é um pijama que era, tipo que abre assim, e aí você tá com a roupa por baixo. Sabe, eu entrei toda assim, todo mundo ficou olhando assim, meu Deus, uma palestra dessa me chama pra fazer sobre mulher empoderada, mulher empoderada, mulher entra de pijama, o que eu tô fazendo aqui, né? Que loucura! Mas aí eu tiro, né, assim, o pijama e eu estou com uma roupa por baixo, um vestido assim, né, midi, uma coisa assim, empoderado, aí eu solto o cabelo e mostro pra elas a questão da dinâmica do pijama que eu falei, que às vezes o pijama, ele escraviza nós mulheres, né? Tem uma demanda muito grande, a gente chega em casa, a primeira coisa que a gente quer é vestir um pijama, né? E assim, todo mundo adorou, todo mundo riu, todo mundo achou, assim, muito bacana, né? Fantástico, assim, todo mundo bateu palma, levantou. Então, assim, é uma forma que eu achei de levantar o astral, né, delas, porque todo mundo cansado, chegando de trabalho e tudo, chegando na palestra às 7 horas da noite, né, o workshop foi até às 9h30,
né? Então eu achei que foi assim, foi uma ideia que eu tive e agora eu, como se diz, as meninas falaram assim, ah, a Jussara é a mulher do pijama e tudo, mas não sei. Legal. Ó, Mas e eu achei legal. pegando esse teu gancho aí do que você falou anteriormente em relação à dinâmica que você fez do espelho, né? Aquelas mulheres que já abriram o envelope antes do tempo, você pode, inclusive, usar esse gancho de acordo com o perfil comportamental. Você já sabe que aquilo ali ou é um influente ou é um dominante, geralmente, né, a maioria das vezes. É, Então você pode falar, ó, gente, vamos lá. Vamos ser sinceros, quem foi as mulheres que abriram aí o pacote antes do tempo, tá? Ó, geralmente esse tipo de perfil, aí você, se você já falou anteriormente, só valida, beleza. Você percebe que isso não é só aqui, isso também acontece na tua vida? Você percebe que esse tipo de comportamento, ele acontece também no teu dia a dia? Você lembra de algum momento que essa ansiedade, essa impaciência de esperar, esse jeito, você lembra de algo na tua vida que ele já te ajudou? Com certeza teve coisas que já ajudou. Olha, você percebe também que, de alguma forma, esse tipo de comportamento, ele já pode também ter te atrapalhado? Passando o carro de som aqui agora. Ele pode ter também te atrapalhado? Observe que o nosso comportamento, ele pode tanto ser usado para coisas positivas, mas se a gente não perceber, ele de alguma forma também pode nos atrapalhar. E isso que está nos atrapalhando, isso também pode nos bloquear ou até mesmo deixar de ter resultados que nós gostaríamos. E nem sempre a gente sabe o porquê isso aconteceu ou como isso aconteceu, mas tudo está interligado com o nosso comportamento. Cara, quando tu fez isso, é praticamente dar outra palestra. Porque tu traz, olha, nada melhor do que você conectar uma audiência quando você traz para ela realidades do dia a dia delas. Então, não fica uma palestra chata, não fica um conteúdo chato, e você traz realidade. Isso mostra o teu conhecimento, isso mostra o quanto tu está preparada, e lógico, tá, Jussara? Isso é também a repetição. Quanto mais tu repete, mais tu aprende, mais tu pode testar coisas novas, mais tu pode dizer, poxa, isso aqui deu certo, isso aqui não deu tão certo. Ou seja, e tu pode melhorar. Eu já tive um caso de ir para um evento, ir para uma palestra, onde o palestrante, ele chegou lá simplesmente de chinelo havaianas, de short e uma camiseta. Então ele ficou olhando assim, ó. Ele, olá pessoal, boa noite pessoal, sejam todos bem-vindos, muito prazer estar aqui com vocês. E o pessoal, meio que sem entender, né? Acostumado a ver ele nas fotos, nos vídeos, ele sempre com paletó, gravata e tal. Ele, eita pessoal, eu esqueci, ó, é palestra, eu esqueci, vi como se eu estivesse na minha banca de revista. Peraí, só um momentinho. Aí abre a cortina, pegou como se fosse o... Esqueci o nome disso, que vem já a ombreira, vem tudo arrumadinho, né? Aí ele começou, né? Começou a calçar a calça, botar a meia no palco ao vivo, botar a meia, aí botou por cima o blazer, coisou. Pronto, pessoal, então vou entrar de novo, tá? Aí saiu e fez. E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos, nós salvamos de palmas, toda... Ou seja, o cara fez uma entrada que se parasse ali, pô, já valeu a pena a realidade. E ele trouxe justamente isso. Ele, gente, a gente tá aqui no palco, mas muitas vezes, vocês aí, eu, também tenho uma vida também lá fora. E ele começa a mostrar o quanto a nossa imagem, ela reflete, muitas vezes, na vida das pessoas. Mas a nossa imagem, de forma verdadeira, ele até falou assim, gente, eu tenho terceira série. Eu só tenho a terceira série. E eu cheguei a estar ao lado dos homens mais ricos do Brasil. Na revista, não sei se foi a revista Veja na época, eu não lembro. Né? O nome do cara é Josier Ramalho, um palestrante bastante conhecido no Brasil. E ele tem um livro, Você é a Sua Melhor Marca, onde ele fala justamente sobre essa história, sobre ele. Ele é dono de uma banca de revista. Ele saiu na capa da revista Veja como o cara que mais vendeu Playboy da tiazinha no Brasil, lá na época do auge da tiazinha. Para você ter ideia, ele saiu na capa da revista Veja como o cara que mais vendeu revista Playboy do Brasil na banca de revista dele. Simplesmente porque ele teve a ideia de colocar umas areiazinhas de praia, uns 10 cocos já usados, e ele colocou uma menina deitada com roupa de praia e com um negócio da tiazinha. Aí, meu filho, a galera pirou e chegou na boca, quero um Playboy, quero um Playboy, quero um Playboy, e ele saiu vendendo Playboy para tudo quanto é lugar. Então, assim, é o cara usar de forma natural a sua criatividade, né, para poder falar para o seu público-alvo. E por aí vai. Essa é a minha preocupação, assim, sabe? Porque eu sou assim, eu gosto, eu rio, eu brinco, eu tenho meu jeito, né, de extrovertido, tudo e tal. Então, eu achei interessante fazer alguma coisa que é da minha essência, né? Que é o que eu acharia
que né, as pessoas precisavam mudar assim, o estado emocional delas, que elas estavam ali tudo feio. Porque quando a gente entrou, tá todo mundo sentado, assim, todo mundo, né, assim, tipo assim, vamos esperar o que vai acontecer, sabe? Então, assim, é uma forma de eu mudar aquilo ali e preparar elas né, para uma palestra, né, porque teve outras parceiras também, para que mantenham né, esse tipo de padrão até o final. Porque se a gente começar, né, igual eu pensei, assim eu pensei, né? Se a gente começar uma palestra que tá todo mundo já xoxo, cansado, não quer nada, que a gente não aprende nada, que a gente não atina para aquilo que está acontecendo, né? E aí eu achei que foi muito legal, assim, eu não sei, né? A gente está recebendo os feedback agora, eu preciso receber esses feedbacks. Né? Então, como foi recente, foi anteontem, então eu ainda estou recebendo, mas até agora eu só recebi elogio, graças a Deus. Mas se eu receber algo que também não foi bacana, aí eu vou receber, vou pensar, faz parte, e aí não agradar todo mundo. Só vai mudando mesmo, só repetindo até a gente aprender mais ainda. Né? Uma dica já que eu te dou a partir de agora, tá? Em relação a críticas que podem surgir, tá? Pensa o seguinte, tudo que você for fazer na sua vida em prol do outro, tudo que envolver pessoas, sempre pensa o seguinte, 50% de tudo que você vai fazer, as pessoas vão gostar e 50% podem não gostar. Isso é fato. Isso pode acontecer. Porém, sempre foca naquelas pessoas que vão gostar. Porque se você focar muito naquelas pessoas que de alguma forma não estão interessadas, você não vai fazer nada. Tá? Você falando sobre essa questão de presença de palco, eu lembro quando eu realizava muitos workshops presenciais. E sempre tinha uma parte que eu falava sobre minha história de vida. Então, o que é que acontecia? Eu aprendi uma mágica lá em São Paulo, num curso que eu fiz lá em Indaiatuba, de hipnose, que eu trabalhei durante 7 anos da minha vida entregando jornal. Né? Eu era entregador de jornal, entregava jornal em banca de revista, conheci alguns donos de jornais na época, depois eu fui para supervisor de equipe, tudo. E isso foi algo que me sustentou durante muitos anos. Principalmente, eu me casei em 2008, e para você ter ideia, naquela época, quando eu entrei lá em 2003, eu recebia na época R$ 340 no jornal, e R$ 300 era para pagar a minha moto. Na época foi quando saiu a Titan 150, na época eu não tinha condição de comprar, então eu tive um acidente de moto, tive que comprar uma zero, a minha acabou, e daí eu pagava a moto com o valor do jornal. Então para mim tinha um simbolismo muito forte aquele trabalho ali, porque foi um dos meus primeiros empregos registrados, foi o segundo, né? Mas eu passei muito tempo até eu sair e abrir meu próprio negócio. E aquilo tinha para mim um simbolismo muito grande entregando jornal. Então, quando eu estava na palestra, anos depois, para um público gigante, que na época eu até entregava jornal para eles na época, e eu já estava ali no palco, dando um treinamento, dando uma palestra, aquilo para mim era muito importante. Então, quando eu falava da minha essência, de onde eu vim, né, e onde eu estou hoje, naquele momento, eu fazia uma mágica do jornal. Eu pegava Não tem quando você pega um jornal e você recorta as reportagens principais? Recortar com a tesoura? Um é desse tamanho, também não tal. Então, eu disse, pessoal, olha, durante muito tempo da minha vida eu trabalhei entregando jornal. E eu gostava muito de guardar recortes de jornais. E aí, o que é que acontece? Olha essa matéria aqui. Papa Francisco, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu disse, olha, isso aqui é uma matéria que estava no jornal no dia tal, tá aqui, ó. E eu pegava e ia passando. Né? E eu pegava uns 5 recortes de jornal. E eu disse, gente, eu sempre gostei de guardar jornal. Até que teve um dia que minha esposa falou, Luiz, por que tu, em vez de ficar recortando o jornal, por que tu não guarda o jornal inteiro? E eu pensei, realmente, por que não guardar o jornal inteiro? Aí eu pegava aqueles recortes e fazia assim, ó. Saiu o jornal inteiro na minha mão. Inclusive, a capa do jornal, toda a capa inteira do jornal, era todas aquelas reportagens que eu acabei de mostrar para eles em pedaços. A galera pirava assim, ó, ficava de boca aberta. Para mim, aquilo ali, para um ir como eu sou influente, eu me achava o mágico dos mágicos. Entendeu? E é algo que eu demorei para aprender aquela mágica, mas quando eu aprendi foi algo assim, surreal. A galera pirava ali naquela hora. Porque eu peguei uma história de vida minha, real, e eu transformei isso de forma, vamos dizer, lúdica ali, né? E que eu fiz uma mágica no palco que não tinha nada a ver com o que eu estava falando em termos do workshop, de conteúdo. Então foi uma quebra de estado ali, né? Um quebra-gelo que eu fiz ali que a galera pirou. E aquilo conectava muito com o público.
Então, muitas vezes, a gente sempre precisa trazer nossa raiz para passar para o nosso público aquilo que é verdadeiro para você. Para que a gente não faça algo que está agradando o outro, mas aquilo não te satisfaz. Aquilo você está fazendo forçado. Se você faz isso, você não consegue sustentar isso que você faz. Mas quando você faz com amor, quando você faz com carinho, cada vez que você pratica, mais você aprende. Tá? Então, Jussara, eu espero ter te ajudado aí. Tá bom? Demais. Muito obrigada. Gratidão. E tamo junto aí. Obrigada. Um abraço para tu aí. Valeu. Valeu.